Olá, meu nome é Patrícia e esse é o primeiro vídeo de uma série sobre espectroscopia na região do infravermelho. Aqui falaremos resumidamente sobre a instrumentação e alguns princípios dessa técnica. Os conceitos prévios necessários para o entendimento desse assunto são grupos funcionais, ligações químicas, efeitos químicos, espectroscopia na região do ultravioleta e visível. Em caso de dúvidas, esses conceitos devem ser revisados. A região do infravermelho envolve comprimentos de onda maiores do que a luz visível e menores do que as associadas a microondas. E a energia envolvida nesse processo é capaz de provocar a vibração da molécula e ou rotação da molécula, dependendo da energia absorvida. Ambos os processos são processos quantizados. Cabe ainda ressaltar que a região do infravermelho é usualmente dividida em infravermelho próximo, ou near infrared, próximo do vermelho, infravermelho médio, ou mid infrared, e infravermelho distante, ou far infrared. Podemos iniciar comparando os espectros de espectroscopia na região do ultravioleta visível, que foi assunto em outra série de vídeos, e os espectros de espectroscopia na região do infravermelho. Enquanto o espectro de UV-Vis é geralmente obtido em absorbância por comprimento de onda e as regiões de maior interesse vão de 200 a 800 nanômetros, o espectro de infravermelho mais usado apresenta transmitância versus número de onda, que é dado em centímetro na menos 1. Enquanto que a técnica de ultravioleta visível é utilizada para identificar a presença de grupos cromóforos nas moléculas, pelo espectro de infravermelho é possível identificar a presença ou a ausência de grupamentos funcionais. A técnica de espectroscopia na região do infravermelho é geralmente complementada por outras técnicas de caracterização de compostos orgânicos, em especial o RMN. Por essa razão, a análise detalhada do espectro de infravermelho não é necessária. Isso significa que não atribuímos as vibrações que dão origem a cada uma das bandas do espectro, mas sim as bandas principais, que são características de cada agrupamento funcional. Antes de iniciarmos observando as características estruturais que geram bandas e as regiões em que isso ocorre, falemos um pouco da instrumentação da técnica. As principais partes de um equipamento de infravermelho são fonte de radiação, monocromador e espelhos, células contendo amostra e referência, detector e computador. A fonte de radiação precisa emitir na região do infravermelho. Várias fontes podem ser utilizadas, como lâmpadas incandescentes, arco de mercúrio, lâmpada de tungstênio, por exemplo. A espectroscopia na região do infravermelho pode caracterizar amostras sólidas, líquidas ou gasosas. Para um equipamento do tipo dispersivo ou de transformada de Fourier, geralmente mede-se a transmitância da amostra comparada a uma referência contendo substâncias que não absorvem no infravermelho, como o KBr. As amostras sólidas podem ser preparadas por várias técnicas, como fazer uma pastilha com amostra prensada em KBr, lembrando que KBr não absorve na região de trabalho, na região do infravermelho. Pode-se ainda colocar em solução, preparar um filme sólido, realizar suspensão em nujol, que é um óleo mineral e inerte, e colocar entre duas placas de sal. Podemos observar aqui um espectro feito utilizando suspensão em nujol, sendo que as bandas destacadas correspondem ao próprio nujol. As amostras líquidas podem ser caracterizadas puras, com o emprego de gotas de clorometano ou clorofórmio, ou entre duas placas de NaCl ou KBr. Como esses sais são solúveis em água, a amostra não pode conter água. Já as amostras gasosas também podem ser analisadas desde que sejam expandidas dentro de uma célula previamente evacuada. No entanto, são menos comumente analisadas para o infravermelho. Equipamentos mais modernos utilizam a técnica de espectroscopia de refletância total atenuada, ou ATR.
Essa técnica é utilizada para líquidos e sólidos. Esse tipo de equipamento é menos dispendioso no preparo das amostras e leva à obtenção de espectros mais reprodutíveis em relação aos métodos convencionais. Não há necessidade do preparo da amostra. Também é menos sensível à presença de água na amostra. É muito útil para amostras de difícil manuseio, como fios, pastas, adesivos. O acessório utilizado para colocar a amostra opera através da medida de mudanças que ocorrem em um feixe interno de infravermelho refletido. O feixe de infravermelho é dirigido a um cristal opticamente denso com alto índice de refração em um determinado ângulo. Esse cristal é tipicamente diamante, silício ou germânio. Essa refletância interna cria uma onda de curta duração que se estende para a amostra mantida em contato com o cristal. É como se fosse uma bolha de infravermelho que fica na superfície do cristal. Para isso, deve haver um bom contato entre a amostra e a superfície do cristal. Nas regiões do infravermelho onde a amostra absorve energia, a onda será atenuada ou alterada. Bem, praticamente qualquer composto químico que contenha ligações covalentes absorve radiação na região vibracional do infravermelho, ou seja, em comprimentos de onda que vão de 2.500 a 25.000 nanômetros. No entanto, os químicos preferem usar o número de onda no lugar do comprimento de onda para trabalhar nessa região. O número de onda é dado em centímetros na menos 1 e é igual a 1 sobre o comprimento de onda, com o valor de comprimento de onda sendo colocado em centímetros e não em nanômetros. A razão para essa preferência é porque o número de onda é diretamente proporcional à energia e à frequência. Devemos ainda observar que o número de onda, embora o símbolo seja muito parecido com o da frequência, é diferente de frequência. Portanto, altas frequências, números de ondas grandes, comprimentos de onda curtos estão associados a alta energia. Para entendermos a absorção de radiação na região do infravermelho, devemos lembrar que ligações químicas vibram em certas frequências características. Tanto que o comprimento de ligação presente nas tabelas é somente um valor médio. Quando uma molécula absorve radiação na região do infravermelho, passa por um estado de energia excitado. A absorção se dá quando a energia da radiação de infravermelho tem a mesma frequência do que a vibração da ligação. A absorção da radiação na região do infravermelho é como outro processo de absorção de energia, é um processo quantizado. As moléculas somente absorvem frequências e energias selecionadas. Após a absorção, verifica-se que a vibração passa a ter uma maior amplitude, e é por isso que elas são detectadas. Existem vários tipos de vibrações possíveis, e elas dependem inclusive do tamanho e da geometria da molécula. Bem, mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Bons estudos!